Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial, que a gente está recebendo aqui o nosso amigo, nosso parceiro, nosso aluno, Sérgio Pansieri. Um prazer enorme a gente ter você mais uma vez por aqui, Sérgio, que a gente conta muito com a tua presença. É um grande prazer, receber você aqui, que sempre faz essa live mais do que especial, muito bacana, que o pessoal gosta pra caramba, tem um monte de elogio depois lá no YouTube. Ah, essa live foi sensacional e tal. Então, sempre a gente vai estar aí pedindo mais uma vez para você vir fazer a live. Então, não vou me estender muito, não. Se apresenta para o pessoal, por gentileza, e coloca as considerações iniciais aí, Serginho, vai lá. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui, né? André, Yoshida, os grandes mestres aí. Mas eu tenho um tempo de ferrovia, eu já estou na ferrovia, tem 33 anos de ferrovia, circulando em algumas ferrovias do Brasil. Hoje eu estou na Rumo, cuidando da manutenção da estrada de ferro, Ferro Norte, né? Que é uma concessão da Rumo. E nesse tempo todo a gente vai aprendendo com muita gente, e compartilhar algum conhecimento sempre é muito bom, né? E como eu sempre começo dando uma lidinha num capítulo, num versículo aqui, para não ser diferente, né? Boa, vai Diz lá. assim: tudo o que a sua mão baixar para fazer, faça com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Ou seja, se nós temos que fazer hoje, e a gente sempre busca fazer o melhor que a gente pode, né? Isso aí. Porque se a gente quer que alguém lembre bem da gente ou se lembre da gente, a gente tem que dividir conhecimento, ter um pouco de humildade, né? É sempre bom. E contribuir para a vida de alguém, para melhorar a vida de alguém. O intuito é sempre esse. Então, quando a gente está com vocês aí, a gente que pratica um pouco disso. Todos nós temos o nosso cotidiano, né? A gente estava falando um pouquinho, né, Yoshida? Sim. Tem as questões que a gente muitas vezes posterga ou procrastina, mas tem algumas outras que a gente tem que fazer. E eu fico feliz de estar aqui com essa turma, que a gente sempre vai estar compartilhando algum conhecimento e aprendendo muito com os mestres aí e com a turma que está com a gente na live. Oh, maravilha, imensa gratidão, Pansieri. Yoshida, vai lá, faz as considerações iniciais, se apresenta para o pessoal, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão, Pansieri, por sempre apoiar nosso propósito. Gratidão a todos que estão presentes aqui na live. Bom, eu sou o Eduardo Yoshida, junto com o Borgomoni. Nós temos um propósito muito interessante de exatamente as palavras que Pansieri falou, né? Enquanto vivos, né, nós vamos brilhar o máximo que podemos, né? O que é brilhar? Né? Transmitir conhecimento e valores que adquirimos durante a nossa jornada de 47 anos. E que esses valores e conhecimentos, né, sirvam, né, para iluminar o caminho de todos e todos possam progredir mais que a nossa geração. Então, nós vivemos Toyota, vivemos vários projetos, primeiro no início de carreira, conhecimento mais técnico, depois promoção de atividades e principalmente, né, perceber que todo o desenvolvimento, todo o sucesso ou fracasso passa pelas pessoas. Então, essa compreensão e esse trabalho, né, essa vontade de deixar um grande legado, né, de realizações e deixar algo tão bom que o pessoal entenda que é bom, continue usando, continue melhorando, né, e levando para as próximas gerações, é o nosso trabalho, né? Então, gratidão a todos pela presença e vou deixar o Borgomoni fazer a introdução do dia, da data de hoje. Gratidão, Gratidão. Yoshida. Gratidão, Yoshida. Gratidão. Pansieri, gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via Gratidão. e junto a gente está construindo linha emocional.
Por que que a gente juntou a parte técnica com parte emocional? Porque nos 47 anos de experiência somado aí do Yoshida e do Borgomoni, a gente percebeu justamente que quando existe algum problema na implementação das ferramentas do Lean, é porque as pessoas não foram consideradas da maneira que devia. As emoções das pessoas foram deixadas de lado, aquilo que as pessoas sentiam, passavam, foram deixados de lado, e aí isso torna o trabalho muito mais difícil, porque forças começam a jogar contra, e tornando isso difícil, acaba falhando na implementação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Quando um gestor vai passar uma tarefa, né, para um colaborador, e como a gente sempre fala, pega a ferramenta fria lá, joga e não quero saber, traz o resultado, que infelizmente acontece numa série de lugares, né? Só joga as ferramentas do Lean lá, olha, amigão, tá aqui, você já recebeu o treinamento, tal, traz o resultado para mim. Esse colaborador muitas vezes olha para esse gestor e fala: opa, peraí, você está passando essa tarefa aqui, isso aqui qualquer um faz. Eu aqui com tanto tempo de empresa, você vai me passar isso aqui que o estagiário poderia fazer, qualquer um poderia fazer. Ah, esse cara está querendo me prejudicar. Esse cara não tá muito bem, está querendo me Tá me prejudicar. ofendendo? Está me Tá me ofendendo. ofendendo? E aí o que acontece? Essa pessoa, quando recebe desta maneira, ela se sente totalmente excluída do grupo. Ela não se sente pertencendo ao grupo. E quando alguém se sente excluída de um grupo, ela, mais do que não fazer a tarefa que deveria, ela começa a jogar contra o grupo como um todo. E isso é absolutamente normal. Todo mundo, acontece com todo mundo, apenas modifica conforme a maturidade de cada um. Vocês vão entender como que é. Quando essa pessoa se sente excluída e o grupo vai muito bem, significa que ela não fez falta nenhuma. E ninguém se sente bem em não fazer falta nenhuma para um grupo. Agora, se essa pessoa que foi excluída do grupo que foi muito mal, ela vai falar: viram como eu faço falta? Viu o quanto que eu poderia estar contribuindo para esse grupo ter muito sucesso e não teve? Agora vocês vão ter que vir aqui pedir a minha volta. Agora a coisa muda. E isso é absolutamente normal, é inerente do ser humano, mais ou menos conforme maturidade. Agora, aplicando as técnicas do Lean emocional nessa transmissão, nessa passagem de bastão aqui, e para vocês entenderem, na hora que for transmitir, ele vai pedir: olha, fulano, você tem as habilidades tal, A, B e C. E devido a essas habilidades, eu estou te passando essa tarefa porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ela com tranquilidade, porque essas suas habilidades são fundamentais para fazer essa tarefa. E essa tarefa que eu estou te pedindo, essa atividade aqui, ela é fundamental para o sucesso do grupo como um todo. E por isso que eu estou confiando em você, essa responsabilidade grande desse tamanho. Então, por isso eu confio em você e tenho certeza que você vai fazer essa atividade com muito tranquilidade. A partir desse momento, a pessoa recebe de outra maneira a mesma coisa, mas recebe exatamente de maneira oposta. Ao invés dela se sentir excluída do grupo, ela está se sentindo pertencente ao grupo. Ela está se sentindo incluída, importante, valorizada. E isso faz com que essa pessoa, além da atividade que ela vai fazer, que foi incumbida a ela fazer, ela vai se preocupar com o grupo como um todo, ela vai dar o suporte para aqueles que não têm tanta habilidade quanto ele em estar fazendo o que tem que fazer. Então, isso faz toda a diferença na hora de fazer uma implementação de sucesso. Então, por isso que a gente está construindo o Lean emocional. Então, eu vou aqui dividir a tela com vocês para a gente poder iniciar aqui a nossa atividade. Yoshida, fica de olho aí no Opa, sim, chat, sim. por gentileza. E aqui a gente Perfeito. está aqui no Kaizen a longa distância, né, com a presença mais especial do Sérgio Pansieri, que trabalha lá na Rumo, né? Ele é gerente de projetos e manutenção ferroviária lá na Rumo e está junto com a gente aqui, aluno nosso também, no nosso The Winner. Então, hoje nós somos
a Winners Alliance, né, empresa de consultoria e treinamento, que é a união da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, não de emagrecimento, apesar de eu ter feito grande transformação em mim, como vocês estão vendo aí, uma grande transformação, mas é uma empresa de autoconhecimento que eu tive o privilégio aí de fazer, auxiliar algumas pessoas a retirar alguns pesos que carregavam na vida, entre elas o Yoshida, não é isso, Yoshida? Exatamente, Bergamoni. Eu carregava toneladas e toneladas de crenças limitantes. São as crenças que nos fazem atrasar a nossa vida, nos travam, né, nos mantêm presos, né, e não nos deixam evoluir. É isso aí. Então, aqui, continuando a nossa apresentação, algumas empresas que já foram impactadas aqui, como o grupo Fiat, a Bosch, Votorantim Cimento, a própria Rumo do Sérgio Pansieri, que a gente já fez uma visita muito bacana com ele lá. Já tivemos também na Mosaic, né, empresa de mineração muito bacana lá em Rosário do Catete, muito legal que eles fazem focado lá em potássio, por isso fertilizantes. A ZAIS também, empresa aqui no Brasil, localizada lá em Petrópolis, focado em lentes de óculos, né? Mas globalmente a Mosaic, a ZAIS faz aí equipamento médico, uma série de outras atividades, mas o mais importante dessa cena aqui, dessa imagem aqui, né? A gente também atende agro, né? A Atos Sementes, né? A maior empresa de sementes de soja da América Latina, mas o mais importante é a gente mostrar que qualquer processo é possível fazer melhoria, é possível a gente aplicar as técnicas do Lean. Não é porque nasceu lá na automobilística, que é só da automobilística, muito pelo contrário, em qualquer processo a gente consegue implementar as ferramentas do Lean. Então, aqui na nossa apresentação, a equipe, quando a equipe está trabalhando dividida, está espalhada, sem contato pessoal, como que a gente faz para unir, engajar todo mundo numa mesma meta, né? A distância dificulta bastante, mas como que a gente faz para modificar esse cenário? Isso é bem, hoje acaba acontecendo bastante, mas como que a gente faz para modificar essa história? Primeiro de tudo, a gente tem que não dá para parar, né? Não dá para parar e trabalhar a equipe, simplesmente, porque o tempo está correndo, né? Não dá para parar. A gente tem que ter ação, podemos afundar a empresa se a gente parar tudo. Então a mudança tem que ser já. A gente tem que partir para a mudança. E o primeiro passo qual que é? O primeiro passo é criar um ambiente de trabalho onde a comunicação é aberta, onde se resolve o problema e não se procura culpado, porque principalmente quando a gente tem, claro que vale para qualquer equipe, mas quando a equipe está distante fisicamente, a gente não pode deixar ninguém ficar escondendo os problemas debaixo do tapete. E na hora que a gente faz aquela puxada de orelha coletiva, que a gente tá, né, dá algumas coisas assim que podem causar problemas de verdade, né? A gente não deve abrir essa premissa, né, de criar um motivo para as pessoas esconderem os problemas, e sim trazer os problemas à tona, né? Porque aonde a gente resolve o problema e não procura o culpado, as pessoas trazem a tudo aquilo que está acontecendo e não fica tentando esconder, porque achando que vai ser rechaçado. Depois, mostrar claramente a importância de cada atividade para o sucesso de todo o grupo. Assim, criamos um propósito em cada ação, né? Criamos propósito em cada ação. E o pertencimento no grupo como um todo, como o exemplo que eu dei antes de começar a apresentação. E depois a confiança em cada indivíduo da equipe. Isso é extremamente importante, demonstrar essa confiança, acreditar na atitude que a pessoa está tendo. Isso cria verdadeiro laço de união, a pessoa começa a confiar mutuamente, a equipe começa a confiar um no outro mutuamente, e tornando assim a equipe ainda mais engajada no processo. E com a comunicação aberta, propósito, laço de união e pertencimento, conseguimos unir a equipe inteira e fazer as melhorias vencedoras necessárias para tornar esse grupo verdadeiramente vencedor. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui com a gente, se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje,
né? Coloca aqui no chat para mim, eu já vi que o pessoal está interagindo bastante, a gente agradece desde já essa interação. Quem pode estar com a câmera aberta também é bem bacana para a gente fazer essa interação visual também, a gente agradece desde já, a gente sabe que o pessoal está em casa à noite, muitas vezes não está preparado para aparecer, não tem problema nenhum, mas quem puder ficar com a imagem aberta, a gente sempre agradece. Então, eu peço para vocês interagirem aqui no chat, para a gente poder tornar essa live o mais interessante, o mais agradável possível, para a gente poder interagir bastante, que é sempre muito bacana. E eu vou lembrando aqui que no próximo sábado, né, a gente está fazendo essa série de lives todos os dias, vai ter live também essa semana, todos os dias, nesse mesmo horário, 20h59, aqui nessa mesma sala do Zoom, e a gente vai estar recebendo convidados super especiais, assim como o Pansieri, a gente vai receber também na sexta-feira, amanhã a gente tem o Rodrigo Fonseca, que é presidente da Escola Brasileira, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, vai ser uma live muito especial. Na sexta-feira a gente recebe o Marcelo Takahashi, que é diretor da Vale, uma pessoa super bacana, uma live também fantástica, então a gente conta com a presença de cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E isso a gente está fazendo de aquecimento para o nosso workshop, que vai ser no próximo sábado, dia 10, e ele é totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação. Mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então tem um link aí para vocês no chat, entra lá, vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, com nome, e-mail, telefone, vocês estão inscritos, é super simples, e aí a gente vai estar no próximo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo com vocês 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, que a gente vai tratar a nossa parte emocional, nosso interno, nossas emoções, porque a gente só transborda, só transmite para as pessoas aquilo que está transbordando dentro da gente. E depois 2 técnicas misturando a parte emocional, que aí a gente vai mostrar a aplicação direta do 5S, quanto que isso é impactante na nossa produção, e depois as técnicas de trabalho padronizado, e vocês vão ver o quanto que a gente consegue melhorar na nossa produtividade, só com essas 2 técnicas muito simples, e isso é uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional, que o Pansieri já fez, inclusive, né, e por isso que a gente está aí conectados. Então, não perde mais tempo não, clica lá, faz a inscrição. Quem já está inscrito, manda para os amigos, manda para a equipe, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E aí, coloquem aqui todas as perguntas, né, o que vocês esperam dessa live, põe aqui no chat que eu vou trazendo para o Yoshida e para o Pansieri, e a gente vai fazendo essa live mais do que interativa. Yoshida, a partir de agora, está contigo, vai lá. Gratidão, Borgomoni, pela introdução, gratidão a todos pela presença, e vale a pena fazer um reforço, né? Winners Alliance, a Aliança dos Vencedores. Nós queremos construir uma aliança de pessoas realmente vencedoras. E essa aliança é através, né, de entender bem o Lean, que é a sistemática de gestão e melhoria contínua, ou seja, tudo que permite a nossa evolução. E para essa evolução ser muito forte, muito assertiva, com a inteligência emocional. Então, para ser um grande vencedor, mindset forte, como estava na apresentação, técnicas da sistemática muito fortes e promoção de atividades no mais alto nível. Isso, né, quando nós trabalhamos na forma presencial, já é difícil implementar, requer muito trabalho, muita energia, fazer todo mundo entender o trabalho, entender como fazer, entender como se relacionar, né? Em especial, né, no trabalho do Pansieri, em muitas empresas hoje globais, né, temos que trabalhar com pessoas que não estão na mesma sala, no mesmo ambiente, no mesmo site, né, no mesmo local de trabalho, e isso é um complicador, mas nós podemos, com certeza, né, vencer essas dificuldades, né, e temos que nos superar na capacidade de formar essa aliança de realmente vencedores. O que significa vencedor? As pessoas que sabem onde estão, para onde vão, e todos os problemas que estão no meio do caminho, né, entre o nível que está e o nível necessário, nós vamos resolver, né, e atingir as metas, atingir, inclusive, os nossos sonhos. Gratidão, Pansieri. Vamos começar, então, a discussão, Pansieri? Vamos. Por onde que a gente começa hoje, Pansieri? Não, esse assunto, o tema ele é interessante, né? Kaizen a longa distância.
Se a gente pegar o conceito de Kaizen, é melhorar sempre. E melhorar sempre, quando a gente pega um processo, por exemplo, a gente inicia um processo, e nos últimos 3 anos eu tenho passado por N processos de engenharia, de projetos de manutenção. E a única coisa que tem em todos esses lugares são as pessoas, né? Porque Os em qualquer processos lugar, e as pessoas, né? os processos e as pessoas. Mudam-se os processos, mudam-se as pessoas, mas as pessoas que estão naquele processo, elas são a coisa mais importante para a gente atingir algum resultado dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer instituição. Então, e muitas vezes, nós, como ser humano, nós temos uma dificuldade, inicialmente, de entender qualquer processo e qualquer mudança que nos é apresentado, nos é solicitado. A gente tem aquela resistência inicial, né? E uma das Tira o nosso formas... conforto, né, Pansieri? Você sai da zona de conforto e, às vezes, a pessoa pergunta por quê isso está acontecendo. Então, sempre aliado a um método, e o Lean é um método, né? E o Kaizen é um método, dentro do método, eu considero assim, a gente precisa conversar e convencer. Aí tem aquela história do propósito. Propósito não pode ser só uma palavra bonita. Propósito é realmente aquilo que a gente espera de um processo ao qual a gente está coordenando, que temos pessoas para cuidar. E, às vezes, a pessoa não entende que a gente está cuidando dela ao promover kaizens e promover melhorias. E quando isso está espalhado ao longo de 700 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de ferrovia, que no ferrovia, eu estou falando de ferrovia, mas serve para qualquer coisa, né? Uhum. Será que o cara que está lá na ponta da ferrovia aqui, ele está entendendo qual que é o propósito de a gente implantar melhorias? E implantar melhorias, muitas vezes, não é para a empresa, é para o ambiente de trabalho, para o time, para o próprio colaborador que está em um ambiente. Eu creio que ninguém gosta de um ambiente sujo e desorganizado. Mas, quando a gente vai em algumas oficinas, quando a gente vai em alguma sede de manutenção, a gente encontra alguma coisa que não está limpo, que não está organizado, que tem 1.001 possibilidades de se implantar alguma melhoria. E, às vezes, as pessoas pensam assim, se eu perguntar aqui na sala, aqui, quantas melhorias cada um de nós registrou esse ano, as melhorias que fez? Só para pensar. Quantas melhorias foram feitas e quantas estão registradas? Quando eu vou falar de Kaizen para o time, eu falo assim, quantas melhorias você fez esse ano de algum processo? A pessoa começa a pensar. E, às vezes, ela fez 10, fez 50 e não tem nenhuma registrada. Aquilo que não está registrado, que não está guardado, que não foi comentado, que não está em um arquivo, que não está gerando um número, ninguém está gerenciando. Por exemplo, em agosto, eu comecei numa área nova agora, uma ferrovia de 750 quilômetros, que vai da ponte do Rio Paraná até Rondonópolis. E nós começamos, e aí eu vou lembrar do conceito que outro dia um japonês falou, não sei quem falou, mas me contaram, que é assim, você não lava a escada de baixo para cima. Tem que lavar a escada de cima para baixo. E nós temos lideranças aqui presentes, nós temos pessoas que cuidam de gente em qualquer aspecto. Se a gente cuida de gente na casa da gente, a gente está cuidando de gente. Eu falo, gente é qualquer pessoa que a gente cuida. Seja a família da gente ou fora dela, no ambiente de trabalho. Então, se a gente mostra como que se faz e por que está fazendo, se a gente convencer uma pessoa, é melhor do que não convencer ninguém. Se a gente envolve uma pessoa, é uma pessoa. Se a gente
faz essa pessoa ser comprometida é uma pessoa. Se a gente engaja essa pessoa, ela vai trazer mais um, mais dois, mais três, porque ela está engajada, ela entendeu o propósito. Depois que se entende que a melhoria faz bem para mim, né? Eu cheguei na frente de uma sede nossa, tinha lá uns negócios separando, assim, umas peças de concreto separando o estacionamento, você podia descer do carro, pisar em cima daquilo, torcer o pé, se machucar, né? Viu, Franciele? Deixa eu fazer um adendo para o pessoal, né? Que eu preciso melhorar, né? Você falou da contagem das melhorias, e tem melhorias que o pessoal fez e não contou, mas também tem um monte de melhoria que a gente não para pensar e procurar essas melhorias, né? Então, eu vou tentar fazer um resumo rápido. Nós somos gestores e fazemos melhorias. Então, pelo menos gestor de mim mesmo eu sou, né? Então, eu tenho que melhorar minha capacidade de gerenciar, meu nível de gerenciamento para um nível mais alto. Meu nível como pessoa, de um nível para outro. Meu nível, né, de capacidade de gerar segurança, segurança das pessoas, segurança da empresa, inclusive. Meu nível de capacidade de gerar trabalho excelente, trabalho de qualidade, né? A certeza da entrega, a certeza da operação que funciona direito, né? E também no custo competitivo, porque tudo requer que seja competitivo e eficiente para poder crescer, para continuar expandindo, continuar melhorando, né? Então, esse é o processo, né, que é importante a gente relembrar que tem muita coisa para fazer, né? E cada uma dessas pessoas que Pansieri falou, que são engajadas e vai trazendo mais pessoas, é porque tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser ordenada, né? Priorizada, controlada, né? E fazer acontecer. Senão, a gente para é bonito, alguém faz e lá funciona, mas aqui não, né? Mas se a gente realmente quer mudar, a gente começa a olhar, começa a resolver. Por favor, Pansieri. E é dessa forma. E aí, nessa história de lavar a escada, a gente tem que mostrar como que é. Não adianta só falar. Fiz em algum lugar, eu vi isso. Não. Como que se faz? Se faz assim, você pega uma simples foto do antes e do depois de uma coisa que você melhorou. Ela melhorou o quê? Ela melhorou o custo? Ela melhorou a segurança? Ela melhorou a acessibilidade? Ela melhorou um monte de... O que ela melhorou? Escreve lá, melhorou isso. Se melhorou um pouquinho, ou melhorou muitão, ou melhorou mediamente falando, não interessa. Melhorou. Melhorou é Kaizen, né? Então, se melhorou e amanhã você te fizer a melhoria da melhoria, é outro Kaizen. E assim, se a gente focar um pouquinho primeiro em segurança, a segurança, o Kaizen do próprio 5S, das melhorias de organização. Eu gosto de um ambiente organizado, eu gosto de um ambiente limpo, eu tenho no meu ambiente aquilo que eu preciso ter para executar a minha atividade com qualidade. Se esses 3S aí tiver feito, a gente já pode fazer uma gama de melhorias de Kaizens nesses processos. Eu evoluí uma ferramenta, formalizei isso, fiz o cálculo dela de engenharia, implementei ela de uma forma. Como que será que se sente um colaborador que ele desenvolveu um negócio e isso passou por todo o trâmite da empresa e foi aprovado como uma solução de segurança e de produção? Tudo tem um reconhecimento, né? E o reconhecimento é o entendimento final que eu vejo do Kaizen, que é você fazer, depois você controlar e depois ser reconhecido por isso, né? E assim, nós fizemos o primeiro Kaizen, o Vanderlei acho que está na sala aí. Foi eu e ele, que é o coordenador que trabalha comigo, né? A longa data já, em várias empresas, em vários lugares, a gente está se encontrando, igual o André e o Yoshida, nós estamos se encontrando aí. E aí, nós começamos a mostrar para o time que isso é importante, que isso é visto, que isso é legal.
Daqui a pouquinho a gente tem uma redução de custo, ela nem foi procurada, mas ela vai acontecer, porque eu propiciei um ambiente de melhoria. E se cada dia nós vamos melhorando um pouquinho, daqui a pouquinho nós temos uma equipe de excelência e um trabalho executado com excelência. E o que é excelência? É melhorar cada dia um pouquinho. Nós temos um grupo aí que a gente fica batendo, trocando as ideias de liderança, né? Tem o professor Sim. Gretz, ele fala assim, melhora 1% por dia. Vamos melhorar 1% ou 0,5%. É um processo de todo dia, né, através das pequenas coisas, continuar feliz, inspirado, colhendo resultados, nos automotivando para continuar, né, Pancieri? Essa palavra que o Yoshida falou para mim é uma palavra muito interessante. Não dá para ficar esperando um monte de gente vir motivar a gente, principalmente quem está na liderança de algum processo. E quem está executando o processo, todo dia tiver que ter alguém ali motivando, a gente tem que usar essa questão da automotivação com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente faz. Se a gente faz o que a gente gosta, a gente vai cada dia dando um pouquinho da gente e isso vai se multiplicando para que a gente consiga fazer aquilo que a gente precisa. E só dando uma contribuição na linha de raciocínio, quando o Yoshida e André fizeram esse livro aí, que está aí na foto do O linha emocional, né? Aqui do lado. Eu falei assim, vamos comprar o livro para ler logo. E assim, se a gente quiser aprender um pouquinho de Lean com simplicidade, foco, disciplina, e trazer resultado rápido, não precisa de muita coisa, é só ler o manual, né? A gente é acostumado a não ler o manual das coisas. Então, assim, nós demos uma lida, depois nós fizemos uma live aí que foi eu fui o cara que fazia as perguntas sobre o livro, né? Sim. Então, assim, gente, é importante demais a gente ter um material. Muitas vezes você tem um material complexo demais de entendimento. Para inglês ver, né? Para inglês ver. Para os ingleses que não vai entender, né? É difícil demais entender. Então, assim, eu vejo que todos os processos Lean são de fácil entendimento e muitas vezes de difícil aplicação, porque muita gente desiste no meio do caminho e não compreende a essência, não compreende o propósito. E o Kaizen é o mais simples dele, né? Que é melhorar sempre. Eu melhorei alguma coisa, eu estou registrando. E essa história de fazer a distância é interessante, porque a velocidade das coisas à distância, elas não têm a mesma velocidade. Às vezes, um demora um pouquinho mais, outro demora um pouquinho menos. Mas como que a gente estimula as pessoas a terem hora um pouquinho também? A gestão, liderança e gestão, é às vezes mostrar, por exemplo, assim, se a gente tem 10 pessoas aqui que estão trabalhando com o processo de Kaizen, e um fez 200 Kaizens e o outro fez 2. Aí você mostra num gráfico assim, Yoshida fez 2, André fez 200. Yoshida, Opa, tem alguma coisa errada comigo, né? será que a gente está precisando te dar uma motivada, Yoshida, assim, para que você compreenda mais o conceito, aonde que está a dificuldade do propósito? Isso também faz parte do negócio. E tem um ditado antigo que diz assim, que carro apertado é que canta, né? Então, assim, isso era dos carros de boi antigamente, né? O cara botava o peso em cima e não tinha rolamento, né? Então, era madeira com madeira. Então, quanto mais você bota peso em cima de contato madeira com madeira, mais vai fazer barulho, dá aquela cantada, né? Então, a gente também precisa orientar, estimular, mas se a dispersão for muito grande, a gente faz aquela aproximação de gestão, né? Que faz parte do negócio também, né? Sim. Porque E comunizar as melhores práticas, né? é Fazer reuniões para disseminar isso, para o isso, pessoal conseguir conseguir. perceber que não é tão difícil fazer, né? Não é, e você mostra os exemplos, né? Quando você pega o exemplo e mostra,
olha bem, ó, isso aqui é simples, você pegou isso aqui, melhorou para cá. Então, aí as pessoas vão começar a entender que a motivação também gera um pouco da gente tentar levar um time equalizado. Não pode um estar com 2, outro estar com 200, né? É até Tem injusto, que né? balancear, tem que balancear melhor. Isso é extremamente Tem. importante. E essa questão da distância, às vezes, ela é um complicador, mas a gente tem que se locomover, a gente tem que ir onde o povo está, A gente tem que né? facilitar o processo, né, Pancieri? Você tem que Esse falar o que é o ponto. processo, você tem que ir lá, você tem que ensinar, você tem que cobrar, você tem que colocar alguns desafios. Onde estão os piores problemas daquele núcleo de gestão? É um problema de segurança, é um problema de ferramenta, é um problema de método? É isso aí, isso que Semana tem que passada pensar. mesmo eu fiz uma provocação, falei assim, gente, nós temos aqui um sistema para lubrificar os AMVs, que é onde o trem muda de linha. Peguei umas 2 fotos, falei, será que isso aqui está bom? Aí a gente não toma decisões sozinho, a gente tem uma área de engenharia junto. E quando a gente vai lá na engenharia, nós podemos fazer o Kaizen junto com a engenharia. Eu falei, vamos fazer uma instrução de trabalho visual. Quanto que tem que colocar de graxa, quanto que tem que lubrificar, como que é a limpeza, como que isso funciona. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o Kaizen é só a mudança de coisas simples, às vezes tem um processo de engenharia que vai ser um Kaizen. Sem dúvida. Agora, deixa eu dar uma olhadinha um pouquinho no chat aqui, Pancieri, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, porque o chat já tá quente aqui e eu não estou lendo ainda. Mas vou lembrando antes que no próximo sábado, dia 10, a gente tem o nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito e vocês têm o direito a um certificado de participação. A gente vai fazer 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo não, clica lá, ainda tem vaga, pode clicar lá, vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, e lá com nome, e-mail, telefone, você está inscrito, é super simples, e quem já está inscrito, manda para a equipe, manda para os amigos, manda para todo mundo, que a gente vai estar no próximo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ler o chat aqui desde o começo aqui, ó. O Alisson colocou, Alisson Costa, verdade, Pancieri, no começo eu não entendia muito bem, estava muito focado em produzir e não em melhorar. Isso é muito comum, Alisson, isso é muito comum. Quando a gente trabalha na produção, a gente está muito focado na produção, né, que é entregar, e acaba esquecendo de fazer as melhorias que vai fazer a gente entregar muito mais e muito melhor. Então, é extremamente importante a gente, de vez em quando, dar uma paradinha e pensar melhor no que está fazendo no processo. Depois o Fábio aqui, ó. Boa noite a todos, gostaria de saber sobre as estratégias que áreas diferentes replicam Kaizen desenvolvendo em outra área. O Pancieri estava até citando um caso assim. Aqui vocês atribuem tamanha dificuldade, competição interna? Muitas vezes né? Principalmente quando envolve áreas diferentes, como o Pancieri está falando. Engenharia com a produção, com não sei o quê, com a manutenção. E aí Interesses, né? vira aquele negócio, aquele cabo de guerra, né, Pancieri? Como é que funciona isso? Se a gente não tiver todo mundo, e assim, aí eu vou fazer um ponto que é extremamente importante. Muitas vezes isso acaba sendo incentivado pela própria empresa, infelizmente. Por quê? Porque coloca metas pessoais, metas individuais, coloca meta departamental. Então, aí, na hora que afeta o bolso, meu amigo, complica demais. Aí o bicho pega, né? Aí ninguém vai querer abrir mão de receber o bônus no final do ano para ajudar o colega do lado, né? Sendo que o departamento dele, o bônus dele vai ficar prejudicado. Então, infelizmente, isso às vezes começa lá em cima. E aí, como o Pancieri falou, a escada a gente tem que lavar de cima para baixo, não é de baixo para cima, né, Pancieri? Então, Mas tem um outro ponto, fala tem lá. um outro ponto. Nós fizemos há uns 4 anos atrás, tinha muita dessa dificuldade da gente replicar Kaizen entre as coordenações, supervisões, do jeito que a gente queira, e dentro das gerências, entre gerências de manutenção de vida. E uma das formas que a gente fez foi o seguinte, precisa ter uma organização através da engenharia. A gente tinha tipo assim, ó, uma sede fazia uma ferramenta para arrancar uma galocha ou arrancar um grampo, fazer não sei o quê. Mas na outra sede tinha outro
professor lá que fazia o outro Kaizen de outro jeito, que não queria admitir que aquele outro Kaizen do outro colega lá era melhor que o dele. Uhum. Então, Vaidade. assim, como que foi Vaidade, feito? ego, né? Existe os egos. Então, como é que foi feito? A gente precisava padronizar as ferramentas dentro de todas as gerências. E aí é onde entra a engenharia. A engenharia ela tem que entender que melhorias acontecem de baixo para cima, assim como acontecem de cima para baixo. Então, se eu tenho um colaborador inteligente que fez uma melhoria numa ferramenta, essa ferramenta ela tem que entrar num fluxo de engenharia, ser validada e ser disseminada e formalizada para que atenda todos. Então, Padrão. quando a gente... o padrão, você tem que padronizar e entrar no book. Um exemplo de ferramenta. Quando a gente conseguiu fazer isso, tinha uma galera que falava assim, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Eu falava, nós vamos sim. E um dos responsáveis por montar o book, conduzir a engenharia, está na reunião aqui. E nós fizemos esse trabalho em conjunto, 4, 5 gerências, e nós fomos lá e o pau quebrou, e nós brigávamos, saía na porrada, e não sei o quê. Mas, assim, pegamos as melhores ferramentas, foi calculado, foi formalizado, e tem quem coordenou o book, que está aqui, e tem quem fez muitas ferramentas, inventou as ferramentas, está aí também. Está aqui também nessa reunião. Obrigado. E aí é o seguinte, nós conseguimos padronizar um book lá com 200, 300 ferramentas, sendo que 90% delas foram invenções e foram kaizens criados pelo time. Mas para fazer isso, e aí o Fábio também conhece bem essas histórias um pouco assim, mas se a gente não juntar com a área de engenharia, a gente tem dificuldade, por quê? Fica sempre o meu é melhor que o seu é melhor que o do fulano, e não padronizamos na empresa como um todo, ou pelo menos naquelas unidades de manutenção. Viu, Pansieri? Até um complemento também, que o inimigo não é a outra pessoa que tem uma ideia diferente de mim. O nosso inimigo é a ineficiência. Né? E todos os problemas e ineficiências, né, alguns já estão visíveis, outros, né, estão latentes, ainda nós não enxergamos elas, né? E para forçar que essas que ainda estão invisíveis a se tornarem visíveis, né, nós, na empresa, criamos problemas. Agora há pouco o Pansieri falou em gerar desafios, gerar, né, atividade para, né, a melhoria acontecer. Se trata disso. Porque se deixar, a gente só cuida do que está visível, mas o que é perigoso é o que a gente não enxerga ainda, que é perigoso explodir como bomba atômica lá na frente. Né? É isso aí. Por favor, deixa eu continuar um pouco aqui no chat, que tem bastante colocação. O Douglas colocou aqui, ó. Boa noite, uma colocação, a capacidade de melhoria a cada dia e entender os colaboradores é muito bom também para o crescimento do time. Sem dúvida, Douglas, sem dúvida. E compartilhar essas boas práticas que a gente fala faz com que o conhecimento seja disseminado. E é muito melhor a gente ter várias pessoas com conhecimento total do que um conhecimento, por exemplo, ter 100 pessoas com 100, cada uma com um conhecimento, ou seja, 100 conhecimentos. Na hora que a gente faz isso, a gente tem 100 pessoas com 100 conhecimentos. Então, isso torna realmente, como você falou, como você colocou, o crescimento do time, o crescimento da empresa como um todo. O Fabiano aqui, ó, legal o comentário de que toda e qualquer melhoria é um sinal de evolução, e o Kaizen e o melhor Kaizen nem sempre é com o maior resultado, e sim o que é mais replicado, pois no somatório terá melhores resultados. É exatamente isso, Fabiano. E esse conceito também vale para as pessoas que fazem atividades de melhoria, né? Porque muitas vezes tem empresa que tem lá o time lá de melhoria, né? Então fica responsável o departamento de melhoria, só eles fazem melhoria. Então tem meia dúzia lá que fica fazendo melhoria. E o resto da empresa inteira fica só esperando a coisa acontecer. E reclamando ainda. Ele fala, pô, esses caras aqui não vêm aqui, não faz a coisa acontecer e tal, a coisa não anda. E isso é muito complicado. Então, assim, na hora que a gente dissemina isso para toda empresa, a gente teria a empresa inteira fazendo melhoria, vale o mesmo pensamento. Muito bacana.
O departamento de Kaizen tem que servir para coordenar a grande orquestra sinfônica. E todos os músicos têm que tocar música. Isso o Yoshida, como foi maestro, ele gosta de lembrar dessa história aí, né, Yoshida? Então vamos lá. O Vanderlei sempre puxando para a sardinha dele, né? Não tem jeito. O Vanderlei colocando aqui, Pancieri, depois do nosso primeiro Kaizen, a equipe já estão chegando em 150 em apenas 3 meses. Ó, fantástico. E a tendência é melhorar a cada dia. Comprou a ideia e estão entendendo o propósito. Fantástico, Vanderlei. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que o pessoal não vai comprar ideia, não vai, isso não vai dar certo. Os pessimistas, isso não vai dar certo, não faz isso não. Começa e o negócio espalha e vai assim, é muito legal. Vamos lá. E o Alisson aqui colocando verdade, Vanderlei, o time já está ficando engajado e sim, com o apoio de vocês, voamos sim melhorar. Boa. O Fábio colocando aqui, nada como o loop não resolva. Traduz o loop aqui, que às vezes tem umas siglas aí que o pessoal usa em empresa e nem todo mundo sabe. Vamos tirar o tecniquez de lado aí, Fábio, vamos lá. O João Sá aqui, Kaizen se resume assim, nada que seja bem que não possa ser melhorado. Exatamente, nada é tão bom que não pode ser melhorado, é verdade. O Tiago, gratidão, Tiago, vamos lá, gratidão, vamos lá. Vamos juntos, sábado a gente vai estar junto. O Clécio também, já estou inscrito. Douglas, valeu, gratidão, gente, gratidão. Estão inscritos, maravilha. O Marcelo, é importante padronizar e disseminar as melhorias para que outras áreas possam replicar. É exatamente isso, fantástico, muito bom. E o Thiago aqui agradecendo, André, tudo bem, beleza. É muito bom, pelo menos mesmo. Isso aí, então tá bom. Beleza, maravilha. Chat lido, continuem colocando as perguntas aqui, o que vocês quiserem, para a gente trazer aqui para o Pancieri, para o Yoshida, para a gente poder estar interagindo junto com vocês e a gente fazer essa live aqui mais do que especial. E está muito bacana, porque a gente está falando de melhoria aqui, a gente já está vendo que existe muita gente, muita área ali que a gente está fazendo melhoria e está transformando, né? Isso que é mais importante. A gente consegue impactar as pessoas. E as pessoas entendendo que fazer melhoria é importante para elas, melhora o ambiente de trabalho delas, faz um lugar melhor, faz o processo que ela trabalha melhor, ajuda os colegas que estão ao redor. Isso faz com que as pessoas vão fazendo essa melhoria a cada dia. E não importa se é muito, se é pouco, como foi colocado aqui, o mais importante é que essa atividade replique. E aí sim a gente vai melhorando a cada dia, a gente vai aumentando a nossa capacidade de implementar as atividades, de fazer melhor, de fazer com mais produtividade. E isso faz toda a diferença na nossa vida, na pessoal, na profissional, para as empresas. A gente consegue transformar de verdade aonde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente vive. Isso que faz toda a diferença na nossa vida. Sérgio Sopacieri. Certo? Mas acho que reforçar um pouco, assim, a gente pode fazer muito Kaizen que melhora a vida do time e a nossa vida. Eu já falei isso. Mas isso é muito importante porque quando a gente para refletir, nós estamos chegando em final de ano. Geralmente, todo final de ano, a gente para fazer uma análise do que foi bom, do que foi ruim, do que a gente colocou como meta e não cumpriu, e das coisas que a gente fez, sabe? E uma das coisas que eu tenho refletido assim, bastante é como que as pessoas percebem o que a gente quer trazer de bom para elas. Porque não tem uma pessoa que não consiga entender quando a vida começa a melhorar. Às vezes, quando você põe uma ideia, as pessoas não assimilam a ideia. Mas quando elas começam a ver os resultados, é muito difícil que uma pessoa não assimile aquilo e não queira. Porque ninguém quer coisa ruim. E, às vezes, a gente está num ambiente de trabalho que pode ser melhor. Mas o que a gente está fazendo para melhorar esse ambiente de trabalho? O que a gente está buscando de melhorias? O que a gente viu a vida inteira, que virou paisagem, que a gente pode mudar
para que a gente possa estar melhor e ser melhor. Porque é muito difícil. Por exemplo, eu tenho um processo de um trem que passa numa ferrovia que anda 80 por hora, que ele vai desviar num pátio, ele desvia 10 km por hora. Quando ele desvia 10 por hora, ele impede uma passagem de um monte de carro de dentro de uma cidade, fica lá esperando ele passar. Como que a gente faz isso melhorar? Ah, mas tem um processo de engenharia, tem um monte de coisa, mas se a gente não quiser fazer um Kaizen de melhoria, nós não vamos fazer. E se a gente quiser, a gente vai fazer. Daqui a pouquinho, ele vai estar entrando nesse pátio a 25 km por hora, ou seja, se era o máximo era 10, ele entrava a 7, a 25 ele vai entrar a 23, 3 vezes 7, 21, ou seja, 3 vezes a velocidade, reduz 3 vezes o tempo para fazer o desvio, vai ganhar tempo, não vai incomodar a comunidade como incomoda, e a gente vai ter feito, vai demorar um pouquinho, sabe? Tem que ter um recurso, tem que ter uma manutenção de onde ele desvia, tem que ter um AMV de mola que tem que consertar. Isso eu estou citando uma ideia, assim, que a gente está fazendo, sabe? Mas eu poderia ter chegado nesse lugar e não ter visto isso e deixado passar. Não é assim? E aí falou assim, mas e aí, tá tudo bem? Nosso indicador de disponibilidade tá bom? Tá bom. E de confiabilidade? Pô, tá bem, tá bem. Mas e os detalhes? Para que serve o nosso conhecimento acumulado durante o tempo? Nós não vamos levar, está escrito lá, eu li para vocês no começo ali, ó. Nós não vamos levar para lugar nenhum, onde a gente vai não vai ter conhecimento, não. Como que nós estamos usando o nosso conhecimento para o bem? Ou seja, da empresa, ou seja, para nós mesmos. Porque o conhecimento não usado, a ideia não usada, a melhoria não usada. E outra coisa, o registro não feito de uma melhoria. Alguém vai lembrar do gráfico de Kaizen de 2022 que nós construímos com um time. Se nós mostrarmos, nós construímos isso aqui, tá, o gráfico está pronto. Essa semana mesmo eu mandei para o Yoshida aí. Yoshida, o gráfico aí. O gráfico e o livro, né, de Kaizen, o antes e depois, né? Descritivo de cada atividade. Isso aí. Então, assim, se a gente materializa daqui a algum tempo, alguém vai ver e vai entender. Se nós só falarmos, igual nós estamos falando aqui na live... Mas aqui está gravado, né? Está ficando gravado, fica lá para o YouTube. Então, aqui não tem esquecimento. Muito bem. Boa, Serginho. Mas o Marcelo colocou aqui, Sérgio, como motivar as pessoas para que se envolvam com os Kaizens? Marcelo, vou dar um exemplo bacana aqui, que, aliás, eu tinha um outro exemplo que a gente trazia da automobilística, mas eu aprendi um com o Serginho, e eu vou dar um exemplo aqui para você. Qual que é o grande ponto? Qual que é o grande segredo? O segredo é você fazer com que a pessoa que aplica, a pessoa que está com a mão na massa, entenda que a atividade é importante para ele. Como que é o exemplo? O Serginho mandou aqui uma outra live que a gente fez, ele falou assim, tem um pessoal lá que faz manutenção nas ferrovias, e o cara fica falando assim, qual que é a tua atividade aqui? Minha atividade é trocar dormente e trilho. Pior coisa que alguém pode fazer na vida, certo? Trabalho árduo, né? Trabalhoso, complicado, trocar para quem não conhece de ferrovia aqui, que está na live e não conhece de ferrovia, dormente aquela madeira, antigamente era madeira, agora está fazendo de concreto, mas é aquele atravessado assim, e o trilho todo mundo sabe o que é, né? Mas é pesado, é difícil de tirar, tem que parar, é a pior atividade, entre aspas, a pior atividade de manutenção que tem lá. Mas se esse operador ficar achando que a atividade que ele tem que fazer é essa, ele vai fazer, aquilo vai ser um fardo para ele vai fazer de qualquer jeito, vai ser uma coisa assim horrível. Mas qual que é a atividade dele de verdade? A atividade dele de verdade é ser o responsável pela segurança de todo mundo que trafega naquele pedaço de ferrovia. Na hora que ele entende isso, na hora que ele sente isso dentro dele, e na hora que ele percebe que a família dele podia estar lá, que as pai, mãe, a família está toda lá, que a comida que recebe na casa dele passa por aquela ferrovia, se ele começa a perceber que aquilo afeta diretamente a ele vai entender
que a atividade que ele faz é muito mais nobre do que trocar o dormente e o trilho. Certo? Então, Certo. convencer as pessoas, mostrando, fazendo com que as pessoas percebam o quão é importante a atividade que ela faz, é o grande segredo para motivar as pessoas. Certo, Serginho? Tá, e tem um outro ponto. O João Põe lá. escreveu aqui: uma grande motivação para a realização de Kaizen é mostrar que as suas ideias são o benefício que elas proporcionam, né? As ideias têm os benefícios que elas proporcionam. Mas tem um negócio que em todo processo, eu tenho observado em alguns processos, Lean, melhoria, 5S, Kaizen, MASP, tudo que você pensar de metodologia, tem uma coisa que ela desmotiva muito, que é banalizar a ferramenta. Quando eu coloco assim, ó, igual a gente aprendeu lá no 5S, os caras escreviam assim, interruptor no interruptor, e contava aquilo como uma melhoria, como um Kaizen, isso desmotiva demais. E eu sou Kaizen raiz. O que é o Kaizen raiz? É o Kaizen que promove melhoria, o conceito. E a gente vê que tem alguns pontos que desmotivam a turma, desmotivam o time, que é, às vezes, fazer por fazer. E outra coisa, é mostrar a importância. E cada dia, o caboclo tem que entender o que está incomodando a vida dele, o que está prejudicando o seu indicador na sua área, o que está deixando o nosso time desmotivado. Tem que ter um clima para fazer Kaizen. E a confiança é uma palavra mágica. A confiança é uma palavra mágica na gestão. E papai falava assim, para ter confiança tem que comer uns 2 quilos de sal junto. Então, tudo leva um tempo, né? E a colocação do João aí foi muito legal, porque o João é uma das pessoas que sempre fez Kaizen e sempre lutou contra algumas marés contrárias por melhorias. Então, quando eu vejo essa questão que o João colocou ali, e assim, Marcelo também é um grande conhecedor desse processo, e a pergunta dele é muitas vezes, não para ele, mas para a turma que está presente aqui para dar uma estigada, né? Então, assim, é muito legal ver isso e é muito bom perceber que tem muita gente que persevera. Perseverar. Nós temos que ter confiança e perseverar naquela vontade, naquele objetivo que vai dar certo. É isso aí. E mais um segredinho, Marcelo. Na hora que a gente começa a atividade de Kaizen, a primeira de todas tem que ser para melhorar a condição de trabalho da pessoa que está ali na frente. Na hora que você faz isso, como o Serginho falou, você já encurta esse quilo de sal, você já dá uma encurtada nesse quilo de sal, porque você cria esse laço de confiança. Eu vou fazer atividade para melhorar a tua vida, o teu dia a dia. E aí sim as coisas vão começar a andar. Se começa já para tentar acertar lá, a minha meta é não sei o que lá, então vamos fazer uma coisa muito diferente, não cola, e aí você não ganha a confiança do pessoal. Mas vamos continuando aqui, ó. O Tiago, estou cursando no Senai Vale para noções básicas de maquinista. O curso há menos de um mês que já começou e já estão batendo na tecla do 5S Kaizen. Já tive a experiência em outros cursos do setor elétrico de CEP, mas nunca havia percebido tamanha importância sobre o assunto. Exatamente isso, Tiago. Hoje, se você não tiver dentro de você básicos, né? 5S, atividade de melhoria, isso tem que estar em qualquer atividade, não importa o que você vai fazer, não importa o que você vai fazer. Seja manutenção, seja produção, seja maquinista, seja o que for, tem que ter isso junto com as nossas atividades, porque isso faz com que a gente faça melhor a cada dia, e é isso que a empresa busca. Se você fizer a mesma coisa todo dia, é provável que logo mais, logo menos, você não faça mais parte da corporação. Essa que é a grande verdade.
Tá certo? Nu e crua, direto e reto no assunto. Beleza? Tamo lá. Ó, do João aqui, o Pancieri já leu. O Marcelo aqui, algo que desenvolva também, que desmotiva também é a burocracia do cadastro. É verdade. Mas isso cabe à gestão, tornar isso o mais simples possível, né? Porque se for muito complicado, o pessoal lá da linha, aqueles que mais trazem ideias, é quem está com a mão na massa. E o pessoal que está com a mão na massa ali não tem muito tempo de ficar entrando no programa tal, papapá, burocracia, não sei, né? Então, o quanto mais simples a gente criar os métodos para as pessoas poderem dar o anúncio, é melhor. O Cássio aqui, ó, estou inscrito, precisamos melhorar nossos comportamentos perante aos procedimentos de segurança atrelado à execução de qualquer atividade. Kaizen vem para melhorar esse processo, sem dúvida, é exatamente isso. Precisamos fazer esse tipo de melhoria sim, tá? O que está atrelado à segurança, a gente tem que tornar o mais simples possível, porque tem que chegar a todo mundo, o Cássio. Tem que chegar a todo mundo, não é uma parte da empresa. Então, a gente tem que ter o vocabulário, a linguagem mais simples que chegue em qualquer um, né? Você tem toda a razão. Marcelo, a confiança é fundamental nessa relação. O Márcio tem que ter propósito, a equipe tem que entender, confiar e acreditar em melhoria. O João Sá aqui, tive um bom motivador, deve ter, tá falando para o Pancieri aí, Marcelo, e que gerar a confiança é conhecer pessoa além da aparência, sem dúvida. O Douglas aqui, buscar a melhoria no dia a dia. Muito agradecido em participar, a gente que agradece a tua participação aqui, Douglas, valeu. O Marcelo aqui, como disse o Sérgio, no mínimo tem que comer 1 quilo de sal, demora um tempinho para comer 1 quilo de sal. O Paulo aqui, boa noite, Kaizen, é uma ferramenta saudável para a empresa e colaboradores. Aprendi muito com o conceito através do Sérgio. Imensa gratidão a todos vocês. Pancieri, incrível que possa parecer, já Passa estouramos o voando. horário. Já E eu, estouramos e o eu falei horário. pouco hoje, hein, Borgo? Quase não falou. Quase não falou. Então, Pancieri, imensa gratidão. Deixa as tuas considerações finais aí, deixa aquele recadinho, aquela mensagem para o pessoal refletir um pouquinho nessa nossa live. Vai lá. Eu queria agradecer a presença da turma aí e ver que as pessoas que constroem o sistema Lean, que fazem as ferramentas funcionar, elas vão se juntando, vai se aglomerando, sabe? Winders Então, Alliance. o buscar o bem comum, o buscar ser uma pessoa melhor, ela faz parte do nosso time. E muitas pessoas vão se achegando para que a gente construa um país melhor, uma empresa melhor, ser pessoas melhores. E a gente é muito falho, a gente erra muito. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente não se posiciona bem, ou às vezes a gente é um pouquinho duro, né? Que faz parte também do negócio, mas o que eu vejo é o seguinte: cada vez que a gente bate um papo aqui, cada dia que eu participo de outras lives aí com vocês, cada dia que a gente está conversando com o nosso time em campo, e tem algumas pessoas que a gente está longe, mas a gente continua perto, porque o propósito de vida, o propósito de sermos pessoas do bem, isso vai contagiando através dos métodos. Os métodos querem isso, a gente busca isso. E quando a gente quer o bem das pessoas, quer o bem do processo, tudo vai dar certo, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa quer, eu quero para mim, e quando a gente faz um trabalho igual o Yoshido e o André faz, a gente não quer para ela. Eles não querem para eles estão buscando disseminar uma cultura de melhoria das pessoas, dos processos, para que a gente tenha um mundo melhor. E a história do Beija-Flor. Beija-Flor estava lá, tinha um incêndio grande, né? O Beija-Flor ia lá na água, pingava em cima da floresta queimando, e aí o macaco falou assim para o Beija-Flor: Beija-Flor, você acha que você vai apagar esse incêndio aí? Ele falou: não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, nós precisamos fazer nossa parte. Muito bem. Maravilha. Para a gente ficar pensando mesmo. Imensa gratidão, Pancieri.
Yoshida, vai lá, considerações finais, vai lá. Bom, você me emocionou, Pansieri. E o ponto é, no caminho que nós estamos trilhando, tem muita coisa fundamental que vale para a vida toda. Então, eu vou chamar de fundamentos. Assim como o atleta, né, os grandes campeões atletas, têm os exercícios básicos que tem que fazer a vida toda. Dá para dizer que os fundamentos são 80%. E os 20% que faltam, a gente vai afinando, esmerando durante a nossa vida. E para conseguir isso, uma técnica importante é copo vazio. Em outras palavras, a gente tem a humildade de escutar a mesma palavra 1 milhão de vezes, né? Por exemplo, 5S, ou melhoria contínua, ou que qualquer palavra ou conceito, e escutar com carinho, porque tem alguma coisa que eu ainda não sei ali. Então, tem várias releituras, várias maneiras de interpretar e viver a mesma coisa, o mesmo conceito, e se a gente não tivesse a humildade de parar, pensar, refletir, discutir, tentar enxergar o que o outro está enxergando e enxergar as milhares de coisas que cada pessoa enxerga diferente, né? Transformar numa visão de todos, a gente não consegue progredir. Então, primeiro, humildade, para saber que nós sabemos bastante e mesmo esse bastante é pouco. Agora, juntar o pouco de todo mundo vai ser um montão. E essa sabedoria a gente tem que aprender a usar, né? Então, a gente tem que enxergar, conseguir, né, separar as coisas, tirar o nosso ego de lado, né, e conseguir criar um conhecimento, né, que é a coxa de retalho dos milhares de pedaços que cada um de nós temos aqui. E aí sim, nós vamos ter bastante força para mudar esse mundo, né? Como o Pansieri sonha, nós sonhamos também com isso, né? E todos que estão aqui, com certeza, acredito, né, que estão sensibilizados nessa grande jornada, né, que é a jornada da vida, a jornada do conhecimento. E, né, o mais legal de tudo, pessoal, cada um de nós estamos deixando um legado para a próxima geração. Quando a gente começa a entender que a vida se trata disso, até as coisas mais difíceis se tornam prazerosas, né, e fazem a gente continuar resiliente, lutando, trabalhando por isso, né? Gratidão a todos. Maravilha, gratidão Yoshida, gratidão Pansieri. Só lembrando aqui, amanhã a gente vai receber o Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. A gente vai estar falando sobre construção do legado, né? O legado, quando a gente está fazendo o nosso propósito, fazendo aquilo que a gente ama na vida, a gente realmente constrói coisas que vão perdurar para todo sempre, né? Por mais algumas gerações, e a gente consegue construir um legado de verdade. Isso é na nossa vida pessoal, isso é na vida profissional. Na empresa que a gente trabalha hoje, mesmo que a gente passe para outra, a gente deixa uma marquinha lá, deixa o nosso legado que a gente vai fazer em outras empresas. Então, tenho certeza que vai ser uma live mais do que especial, assim como essa está sendo, assim como essa foi. Fantástica. Gratidão, Então, parceiro. amanhã a gente convida, já deixa todo mundo convidado aqui para participar da nossa live amanhã também, todo mundo aqui junto, porque vocês hoje deram um show aqui de integração, de interação junto com a gente, para a gente trocando esse conhecimento, porque vocês estão aqui dedicando a coisa mais importante que vocês têm, que é o tempo de vocês, e quando a gente dedica o nosso próprio tempo, que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar num momento de lazer com a família, batendo papo, vendo televisão, qualquer outra coisa, mas está aqui se dedicando para adquirir um pouco mais de conhecimento, para melhorar um pouco, para a gente falando de Kaizen, falando de melhoria, então é para a gente melhorar um pouco e estar um pouco melhor, e por isso que a gente tem certeza que a gente começa a impactar as pessoas, e quando a gente impacta as pessoas com essa mentalidade de melhoria, a gente tem certeza que a gente começa a transformar. E quando a gente vai transformando com um grupo ainda maior, como a gente falou aqui no chat, com um grupo ainda maior, isso vai aumentando, aumentando, vai aumentando, vai impactando mais pessoas, e aí a gente consegue transformar de verdade a empresa que a gente trabalha, o lugar que a gente vive, a cidade, o estado, o país, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo, e aí a gente vai conseguir cumprir o nosso verdadeiro legado, né? Deixar o nosso verdadeiro legado, que é entregar para a próxima geração um mundo muito melhor que a gente recebeu da geração anterior. Então, a partir de agora,
todos os microfones abertos, porque o nosso Gratidão a aplauso todos, vai pra gratidão, vocês. Pacieri, Imensa gratidão, gratidão. Abraço. Valeu, Boa valeu, noite. todo mundo aqui de volta. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. gratidão. Valeu.